Fala aí pessoal, tudo beleza? No vídeo passado nós falamos desse equipamento que é um multímetro digital com tela LCD, função gráfico, que a Firnici mandou para a gente testar. E no vídeo de hoje nós vamos falar desse ferro de solda, um equipamento completo que pela quantidade de recursos que ele tem, mais parece uma estação de retrabalho. Vou mostrar todos os detalhes desse equipamento para vocês. E se vocês gostarem do conteúdo, não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu hype, que isso ajuda muito aqui no YouTube. Não esqueça também de se inscrever no canal, fechou? Bora lá! Bom pessoal, essa é a caixa que vem o ferro de solda. É o terceiro item da marca que eu testo aqui no canal e todos eles já começam logo de cara pela apresentação do produto. A embalagem muito bem feita, muito bonita mesmo. Já começando pela embalagem, né? E aqui dentro da caixa nós temos esse guia rápido de usuário. Do lado de cá é em chinês, do outro lado está em inglês. Aqui tem algumas informações rápidas de uso mesmo. Se você precisar de informações mais detalhadas, você consegue baixar o manual pelo QR Code, tá bom? Basta você apontar a câmera aqui, que já vai ser direcionado para a página do manual. Nesse quadradinho aqui, nós temos algumas especificações técnicas desse ferro de solda. O primeiro aqui, o segundo na verdade, né? É a dimensão desse ferro de solda. Aqui embaixo nós temos a potência máxima, que é de 100 watts. Tipo de alimentação, conector cabo USB tipo C. Tela de 0,96 polegadas padrão IPS em alta definição e colorida também. O range de temperatura desse equipamento vai de 100 a 450 graus. Tensão de trabalho de 9 a 20 volts. E esse ferro de solda tem o protocolo PDQC. O que é isso? É um protocolo de Power Delivery Quick Charge. É como se o ferro de solda conversasse com o carregador, com a fonte de alimentação, pedindo mais voltagem, mais amperagem. E essa comunicação é muito importante para você ter máxima eficiência do aparelho. Claro que essa questão do PDQC, o carregador, a fonte de alimentação também tem que ter esse protocolo. No decorrer do vídeo eu entro em mais detalhes sobre essa questão do protocolo PDQC. Aqui dentro da caixa nós temos o principal já, que é o ferro de solda. Ele vem dentro dessa case, uma case rígida de tecido. Por dentro ela é toda como se fosse almofadada, mas ela já tem o local certinho para cada coisa aqui dentro. O principal, que é o ferro de solda, e você já vê aqui, pessoal, pela questão de qualidade, o acabamento perfeito, impecável, não tem nada de defeito nesse ferro de solda. Toda essa parte em cor grafite é alumínio, tá? Essa parte aqui do painel dele é plástico mesmo, os botões aqui tem uma textura leve de silicone emborrachado. Aqui na ponta é plástico e do lado de cá nós temos a porta USB tipo C. Para você tirar essa tampinha dele aqui, você gira ele para o lado e puxa, só para vocês verem a espessura do alumínio dessa carcaça. E aqui nós já temos o local para você conectar as pontas de solda nesse equipamento. Essa parte aqui da frente, ela é uma textura emborrachada e tem uma pegada excelente, muito boa mesmo. Pelo menos eu que seguro o ferro de solda nessa pegada aqui, ó, tipo como se eu estivesse escrevendo, ele tem uma pegada excelente. Tem um local certinho, texturizado aqui nessa borracha, onde fica o indicador e o polegar. E o dedo do meio aqui, ele apoia nessa parte de trás. E todos esses pontos têm uma textura na borracha. Realmente, ele foi pensado para você ter essa ergonomia de manuseio do equipamento, tá? Aqui dentro da caixa, nós ainda temos um cabo para alimentação. Esse é um cabo genérico que você consegue plugar qualquer fonte de alimentação, aquelas fontes de carregador de notebook também, desde que ela tenha de 9 a 20 volts. Aí você consegue usar esse ferro de solda com esse adaptador. Vem também uma ponta de solda nesse padrão dentro da caixinha. Tem mais coisa ali dentro. Até a tampinha dessa ponta de solda, pessoal, ela tem uma textura siliconada, emborrachada. E aqui dentro dessa redinha desse estojo, nós temos o suporte para o ferro de solda. Aí você coloca essa espuminha aqui, coloca água para limpar a ponta do ferro de solda. E aqui você coloca um apoio para fazer o descanso enquanto você não estiver usando o equipamento. Aqui dentro
dessa caixinha tem o complemento. Ah, vem também esse selinho aqui de produto testado, produto ok, tá bom? E aqui dentro dessa caixinha vem o restante dos acessórios. Eu recebi o kit completo, inclusive com a fonte de alimentação. E pessoal, olha o cabo de alimentação desse ferro de solda. Ele tem aqui nas duas pontas o padrão USB tipo C. Vem a tampinha de proteção do cabo. E olha o tanto que esse cabo é flexível. É um cabo bem grosso e ao mesmo tempo muito flexível. Cabo bem maleável. Aqui dentro da caixa nós temos também o principal, além do ferro de solda, que é a fonte de alimentação. E para vocês verem, pessoal, é uma fonte de alimentação pesada. Apenas isso daqui pesa quase 200 gramas, 186 gramas. É muito bem construída. E quando eu falo para vocês que essa questão de detalhes já começa pela aparência da caixa, pela apresentação do produto, todos os detalhes aqui são muito bem feitos, com muito cuidado mesmo. Tem a gravação da marca aqui na lateral. Olha o detalhe da tomada. Ela veio com o padrão europeu, que é o que dá certo aqui nas tomadas brasileiras. Se você tirar essa travinha aqui, ó, você puxa ela para frente e joga essa tomada para frente, ela desacopla. E você tem o pino naquele padrão americano também. Mas aqui a gente só vai usar esse padrão mesmo. Olha o clique que dá essa tomada. É muito preciso isso daqui, até na construção dessa tomada. Eu reforço, pessoal, essa questão de detalhes, porque não é toda hora que você vê esse nível de acabamento nesses equipamentos. Aqui são as entradas. Esse carregador conta com duas entradas do tipo C e uma entrada USB padrão normal aqui embaixo. Aqui tem as características técnicas desse carregador. Não sei se vai dar para focar aqui. Vai de 100 a 240 volts, é um carregador bivolt. Ele tem a saída máxima, o consumo máximo, né, de 2,5 amperes. E a saída do USB-C é de 2,5 volts, 3 amperes, 9 volts, 3 amperes, 12 volts, 3 amperes, 20 volts, 5 amperes. Todas as saídas aqui, com exceção da 20 volts, tem a saída de 3 amperes e na 20 volts, saída máxima de 5 amperes. Power Delivery 3.0 de 100 watts, esse PD aqui 3.0, tá? E aqui tem as outras especificações técnicas desse carregador. É bastante coisa que tem aqui. E essa questão que eu falei para vocês do Power Delivery, do PQDC, PDQC, na verdade, né? É que o ferro de solda, quando estiver em uso, ele vai, como se ele falasse para o carregador, preciso de 12 volts, 3 amperes. O carregador vai modular essa tensão que o ferro de solda está precisando junto com a amperagem também com a corrente e vai fornecer exatamente o que o ferro de solda precisa. Aí o ferro de solda consegue solicitar essa demanda para o carregador através do protocolo PDQC. Bom, pessoal, carregador, vocês viram os detalhes dele, muito bem acabado mesmo. E aqui dentro da caixa temos várias ponteiras diferentes para solda. Eu vou tirar todas elas da caixa e mostrar uma a uma, caso você queira comprar alguma ponteira específica. Você consegue ver pelos modelos aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa ponteira HS02A, aqui ó, HS02A-C2, ela tem essa pontinha chanfrada na frente. Essa outra aqui, HS02A-JS, ela tem essa curva na frente dela. Caso você queira pegar uma área maior na hora da soldagem ali, sem ter que ficar deitando praticamente o ferro de solda, essa curva na ponta de solda vai permitir você ter um maior contato ali no componente que você estiver soldando. Tem essa outra aqui, que é a traço K. Esse HS02A é o modelo do ferro de solda. Esse ferro de solda tem dois modelos, que é o HS02A e o HS02B. Esse daqui, ele tem essas pontas de prova um pouco maiores e o modelo B tem as pontas de prova menores. Ele é um ferro de solda mais compacto, mais delicado. Essa daqui, ela é uma ponta achatada, também com essa afiação dela aqui angular.
Essa 02A-I, ela já é bem mais fininha. E a 02A-KU, ela é uma ponta chanfrada, só que ela é uma ponta um pouquinho menor. Mas ela também tem essa amolação tipo faca aqui na frente também. Pessoal, eu ainda não mexi nesse ferro de solda, tá? Eu vou mexer junto com vocês. Se eu sentir alguma dificuldade, eu pauso, aprendo a mexer nele aqui e volto. Mas eu apenas li o manual. Não é um ferro de solda difícil de mexer, um equipamento bem simples, apesar de ser bem completo. Eu vou utilizar o carregador, a fonte de alimentação que veio nele e o cabo USB também. Vou conectar esse cabo USB aqui no carregador. Conectar ele na tomada. Um detalhe aqui, o carregador acende um LED. Durante o uso, eu vou ver se esse LED vai mudar de cor. Se ele tiver alteração na cor, eu mostro essa alteração para vocês. Se não, vocês já viram que tem um LED aqui nesse carregador também. E a outra ponta eu vou conectar no ferro de solda. O display. Ele está apitando porque não tem ponta de prova conectada nele. Para conectar a ponta de prova, a ponta de solda, eu estou falando muito ponta de prova, ponta de solda, tá, pessoal? Para conectar a ponta de solda, ele tem um afunilamento nesse local de encaixe dela. Basta você conectar até o final e ele vai fazer um clique quando ela chegar no final de curso dela aqui. Encaixou a ponta de solda, aí a gente pressiona esse OK e ele já vai ligar o aquecimento da ponta de solda. É muito rápido esse aquecimento. Já está em 200, está setado em 350 graus. Chegou em 335. Deixa eu ver se ele já está derretendo estanho nesse tempo. Ele deu um bip quando chegou na temperatura setada. Aqui já deu tempo de aquecer. Demorei para pegar o estanho aqui. Já está derretendo. Não sacudam o ferro de solda desse jeito, tá? Isso daí é mania minha mesmo, mas graças a Deus ainda não estraguei nenhum ferro de solda por conta disso. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a indicação de temperatura setada, 350 graus. Esse do cantinho aqui, ó. Essa do cantinho é a temperatura setada e essa daqui é a temperatura que está a ponta de solda. Tá vendo essa barrinha aqui embaixo que ela fica subindo e descendo? Essa barrinha, ela é a demanda que ela está solicitando de corrente. Toda hora que começa a subir aqui é que ela está aquecendo a ponta de solda. Parou aqui, ela cortou a corrente da ponta de solda. Aí ele fica modulando dessa forma, solicitando mais corrente ou não, para manter a ponta de solda aquecida. Aqui nós temos as três temperaturas setadas. Ele está com a corrente máxima de 20 volts. Aqui, ó, ele está com a corrente de 20 volts. Reparem que toda hora que aumenta aqui, diminui um pouco a tensão, ele fica monitorando o tempo inteiro, tensão e corrente também. Se eu jogar aqui para o lado, eu vou aumentando essa temperatura de 5 em 5 graus, que é o que está pré-definido nele já. Se eu pressionar e segurar esses botões, aumenta para a temperatura máxima normal. Vou jogar aqui para a temperatura mínima, só para não ficar aquecendo muito a ponta de solda enquanto eu estou mostrando todas as configurações dele. Se eu der um clique no botão OK, ele muda para essas temperaturas pré-definidas. Eu tenho três posições aqui, três números que eu posso definir cada temperatura em cada um dos níveis. Pressionei no nível 1, está em 300 graus, no nível 2, 330 e no nível 3, 360 graus. Isso é ótimo se você já quiser mudar a temperatura de forma rápida e não ter que ficar pressionando e segurando as setinhas aqui. Mas ao pressionar e segurar as setinhas, você consegue mudar bem rápido também as temperaturas. Claro que a praticidade de você só dar um clique aqui no OK é bem maior. Se eu pressionar e segurar o botão OK, eu vou desligar o ferro de solda.
ele vai entrar em standby. E se eu der um clique no botão OK, ele já vai ligar o equipamento. Já ligou aqui e já está aquecendo novamente. Como eu tinha definido 100 graus, ficou salvo essa temperatura. Deixa eu ver se eu tirar o cabo USB, se vai manter esses 100 graus que eu deixei aqui. Só desconectei o cabo USB mesmo com ele ligado ainda. Fica salvo a última temperatura que você deixou setado, mesmo que você tenha selecionado essa temperatura através do clique dos botões aqui, tá? Se eu pressionar e segurar essas duas teclas de navegação, nós entramos no menu de configurações do ferro de solda e nessa primeira opção, Sleep Set, vou clicar um OK aqui, entramos nas configurações. Sleep Time. Nessa configuração, você define qual o tempo que você quer para o ferro de solda entrar no modo de repouso. Nessa função ela está em 29 minutos. Significa que se o ferro de solda ficar por 29 minutos quietinho, sem movimento, vai cair para a temperatura de repouso, que é os 100 graus, que está definido nessa última opção aqui, ó, Sleep Temp. Nessa do meio, Standby Time, é o tempo que você define para o ferro de solda desligar se ele não perceber nenhum movimento. Eu vou deixar setado só para a gente testar aqui no vídeo mesmo, para meio minuto. Eu não vou acelerar o vídeo, tá, pessoal, na hora que eu estiver mostrando isso para vocês. Deixar em meio minuto. Após meio minuto, o ferro de solda vai reduzir a temperatura para os 100 graus. Para você voltar para o menu anterior, você clica e segura no botão OK. Voltamos e ficou definido aqui o Sleep Time de 0,5 minutos. O Standby Time, eu vou deixar setado em 1 minuto. Vou pressionar e segurar para a gente voltar para o menu anterior. E o Sleep Temp, eu vou deixar setado os 100 graus. Mas durante o teste de meio minuto para 1 minuto não vai dar tempo dele chegar nessa temperatura. Mas vocês já entenderam como que funciona esse menu aqui. Vou pressionar e segurar para a gente voltar para o menu principal. Nesse Handle Set aqui, a gente vai definir. Aqui já tem o preset de temperatura. A temperatura 1, 2 e 3. No canal 1 está definido 300 graus. Eu vou deixar essa pré-definição aqui mesmo. No canal 2 está 330. Eu vou deixar isso daqui em 350 graus. E no canal 3 eu vou deixar setado na temperatura máxima. Às vezes você quer remover algum componente. Vou deixar em 400 graus. Às vezes você quer remover algum componente com uma solda mais robusta, né? Aí você tem essa alternativa. Ficou 300 graus, 350 e 400 graus. Se eu precisar de temperatura máxima, eu clico e seguro aqui. Depois que eu tiver setado nos 400 graus, já chega bem rápido ali também. Pressionar e segurar para voltar. Essa voltagem, como nós estamos utilizando um carregador que tem o protocolo PDQC, ele seleciona automaticamente. Tá? Se você estiver utilizando uma fonte externa, uma fonte que você usa esse cabinho aqui, ele vai selecionar automaticamente a voltagem da fonte, mas aí você tem a opção também de selecionar de forma manual aqui. Cliquei e segurei aqui. A potência, ele está em potência de 65%. Que a gente consegue mexer também nesse nível de potência, mas eu vou deixar ele setado nessa configuração aqui mesmo. Não sei se vai dar para focar isso no vídeo. Fica meio ofuscado por conta da câmera, mas está em 65% nessa barrinha aqui. Aqui, ó, deu para focar desse jeito. Pressionei e segurei. Aqui nós temos essa configuração Step, que seria o passo de temperatura, quanto que vai aumentar em cada clique que eu der no botão aqui. 5 graus eu acho que é uma definição de passo boa. Eu vou deixar já setado a cada 5 graus mesmo. Vai de 5 em 5 a opção de temperatura. E aqui nós temos essa opção que você consegue fazer a calibração de temperatura. Aí você usa um termopar, um termômetro aqui na ponta da ponta de solda. E você vai definir em 150 graus quanto que você quer de compensação para essa temperatura, em 250 graus
e em 350 graus. Isso ajuda bastante, dependendo da temperatura do local que for. Se for um local mais quente, a ponta vai aquecer mais, ela vai ter uma referência diferente. Se for um local mais frio, aí você consegue fazer essa compensação de temperatura aqui também, tá? Uma função bem interessante. Nessa daqui eu não vou mexer. E aqui, essa é a última opção mesmo, esse Temp Calibration aqui. Bom, pessoal, eu mostrei todas as opções do menu. Deixa eu voltar aqui. Essa última aqui, ó, o System Set, é a questão de linguagem. Nesse modelo aqui em inglês e também em chinês. Esse Hand Mode aqui é qual mão que você utiliza o ferro de solda. Tá na mão direita. Se for na mão esquerda, ele vai inverter essa tela do ferro de solda. Vou colocar aqui, ela ficou de ponta cabeça. Por quê? Se for uma pessoa canhota, ela vai conseguir segurar o ferro de solda aqui e todas as informações estarão de cabeça para cima, né? Estarão normal, não fica de cabeça para baixo. Se você utilizar o ferro de solda com a mão direita, mão destra, você vem aqui, seleciona a opção Right. Não tem o inglês muito bom, tá, pessoal? Mas é isso, é esquerda e direita. E nessa opção de baixo aqui, você define Celsius e Fahrenheit. Eu vou deixar em Celsius mesmo. O volume, que é o volume desse bip que vocês escutam. Tem como você deixar ele ligado ou desligado. E ele vai até o nível 10. Nessa configuração eu não vou mexer. Estou satisfeito com o volume máximo aqui mesmo. Na opção de brilho, ele vai até o nível 10 também. Deixa eu ver aqui. Pessoal, até no nível mínimo fica muito fácil de você fazer a leitura aqui na tela. Vou deixar no nível 2 essa configuração. Nível 2 de brilho. Fica melhor até para mostrar a tela dele no vídeo. Essa última opção aqui é a questão de atualização de sistema mesmo. Você faz essa atualização com o cabo USB. Aí você tem que entrar lá no site do fabricante. E aqui nós temos a versão que está desse modelo. O modelo HS02A, versão 1.6, fabricante Finici. E nessa última opção, se você tiver feito alguma alteração, alguma merda na configuração dele, você vem nessa configuração aqui e vai resetar o equipamento para as configurações de fábrica, tá? Vou pressionar aqui e segurar. Eu vou setar essa temperatura para a temperatura máxima, que é 400 graus. Na hora que ele atingir a temperatura, eu vou deixar o ferro de solda em repouso para a gente ver aquela função de sleep e também de standby. Na hora que ele atingir, ele dá esse bip. Ele atingiu, na verdade, a temperatura e deu o bip, indicando que chegou na temperatura. Vou deixar o ferro de solda na bancada. Durante 30 segundos, ele vai já entrar em temperatura de repouso. Após 1 minuto, ele vai entrar no modo de desligamento. Ele vai desligar o ferro de solda. Na hora que ele entrar no standby, eu vou fazer um leve movimento nele aqui para a gente ver a precisão que é o acelerômetro dele para detectar movimento. Vamos ver também se ele faz algum sinal quando entra no standby. Já entrou em standby. E se ele permanecer quieto por 1 minuto, ele vai desligar completamente. Vou mexer nele aqui só para a gente ver realmente a sensibilidade que é esse acelerômetro dele. Aqui não detectou. Só de mexer aqui um pouquinho, ele já detectou movimento e já atingiu a temperatura novamente. Agora aqui, vamos deixar ele no standby até desligar completamente.
Aqui ele desligou. Se eu mexer nele aqui, vamos ver se ele vai ligar. Não, ele não liga. A partir de agora, se eu quiser ligar o ferro de solda novamente, eu tenho que vir aqui e dar um clique no botão OK. É que ele já liga e começa o aquecimento a todo vapor. E a questão do LED, pessoal, não muda de cor, tá? Fica esse LED ali na cor estática. Eu não sei se conectar mais portas aqui, mais cabos, ele tem alteração no LED, mas pelo menos só com um cabo aqui não teve alteração. Ele está em meio minuto e o standby em 1 minuto. Se ele tivesse naquela configuração de fábrica que veio, o sleep time aqui, o tempo de repouso, 29 minutos, e o standby time aqui de 30 minutos, ele ia demorar praticamente 1 hora para desligar. No caso, esse 1 minuto começa a contar a partir da hora que ele entrar no modo de repouso. No modo. Aí ele vai contar a partir da hora que ele entrar no modo de repouso. Aí se você deixar aqui, por exemplo, o tempo de repouso 10 minutos e deixar o standby aqui de 20 minutos para desligar completamente o ferro de solda, ele vai demorar os 10 minutos mais 20 minutos, no caso totalizando meia hora para o ferro de solda desligar completamente. Eu vou deixar esse tempo de 10 minutos para repouso e 20 minutos de desligamento total. Considero um bom tempo, mas depois eu mexo nessas configurações dele. Nesse tempo que eu fiquei conversando aqui, ele voltou para a tela principal, porque eu não fiquei pressionando nenhuma tecla. Quando estiver na tela de menu, ele desliga o aquecimento. Aí quando volta para a tela principal novamente, já volta o aquecimento da ponta de solda. As opções de compra desse ferro de solda tem algumas variações. Você pode comprar apenas esse kit aqui que vem o estojo com o ferro de solda e uma ponteira. Você pode comprar outra versão que vem algumas ponteiras a mais. E você pode comprar ele com o carregador. Se você comprar o ferro de solda sem o carregador, você tem a opção de utilizar um carregador de celular. Esse daqui, por exemplo, ele é um carregador, é até o carregador do meu celular, que ele tem o protocolo PDQC e ele entrega 9 volts e 2,77 amperes. Eu vou conectar esse carregador na tomada para a gente ver como que é o desempenho do ferro de solda com um carregador ou uma fonte de alimentação não original. Não original do aparelho, né? O carregador, esse daqui, ele também tem a entrada tipo C. Coloquei aqui. Vou conectar na tomada. Vamos ver se o ferro de solda já reconhece logo de cara. Ligou aqui normalmente também. Vou pressionar o botão OK. Ele já me dá aqui a informação que é em 9 volts. Ele está aquecendo muito rápido também. Não tão rápido quanto estaria no outro carregador, mas ele está aquecendo bem rápido. Vamos ver se nesse tempo de aquecimento dele já está derretendo o estanho. Já está derretendo o estanho, pessoal. Aqueceu bem rápido também. Claro que ele, como eu falei, ele vai demorar para chegar na temperatura máxima um pouco mais por conta da potência do carregador. Aqui ele está mostrando a voltagem, a tensão do carregador e o quanto está demandando de potência de corrente, né? E ele já detectou essa tensão automaticamente através do protocolo PDQC. Os carregadores, tanto o que vem nele, que é esse daqui, quanto o carregador que eu acabei de conectar lá na tomada, por padrão, eles sempre vão ligar com a tensão mínima de trabalho deles, que é os 5 volts. Por quê? Se você ligar um aparelho que não tenha o protocolo PDQC, a tensão excedente não vai queimar o dispositivo. Se o carregador ligasse na tensão máxima, ele estaria ali nos 20 volts e queimaria o que você conectou aqui na hora. Por isso, sempre que você ligar um carregador desse na tomada, por padrão, vai estar alimentando todas essas saídas aqui com 5 volts. O que vai fazer ele aumentar essa tensão é a conexão desse protocolo que o aparelho que você estiver conectando nele tiver. No caso do ferro de solda, ele exige uma tensão máxima desse daqui, por exemplo, que chega até 20 volts. O ferro de solda vai exigir esses 20 volts para atingir a potência máxima. Já naquele caso ali, o carregador que está conectado lá na tomada
tem a tensão máxima de 9 volts. O ferro de solda solicitou os 9 volts e nesse caso aqui ele já atingiu a temperatura máxima de 400 graus também. Todas essas funções de tempo de repouso, tempo de standby ali também, todas elas por padrão você vai ter. A única coisa que vai realmente mudar nessa configuração do ferro de solda é o tempo que ele vai levar para chegar nas temperaturas definidas, tá? Aqui, para vocês verem, ele ainda está com a voltagem manual aqui setada nos 20 volts, mas o próprio ferro de solda já identificou lá na tela inicial que estamos alimentando ele com uma tensão de 9 volts. Bom, pessoal, então tá aí mais um equipamento aqui no canal. Dessa vez, esse ferro de solda, e não tem nem o que falar desse equipamento, ele já fala por si. Lá nas opções de compra, tem vários kits que você escolhe, kits com mais ponteiras, menos ponteiras, as ponteiras de solda, tá? Você escolhe essas alternativas, tem outros acessórios também, e um deles é o kit completo, que vem com esse carregador. Inclusive, recomendo vocês a pegarem esse kit completo, por quê? Se você for comprar somente esse carregador separado, é um carregador caro. E se você pegar o kit completo, o valor que ele fica dentro do kit compensa muito. Outro ponto também é que você utilizando um carregador desse aqui, nesse ferro de solda, o ferro de solda vai conseguir trabalhar na potência máxima. Isso significa que se você, por exemplo, setar 450 graus, o tempo que o ferro de solda vai levar para atingir a temperatura com esse carregador é muito menor. Agora você quer comprar o kit desse ferro de solda, mas não quer comprar o kit com o carregador. Você tem a opção de comprar kits mais simples que não vêm com o carregador e você pode sim utilizar esse ferro de solda tanto com o adaptador quanto com o carregador de celular, mas coloque um carregador de celular de qualidade. No meu caso aqui, eu utilizei o carregador original da Samsung, que tem o protocolo PDQ-C e ele funcionou o ferro de solda na tensão de 9 volts. O ferro de solda conseguiu chegar em 400 graus bem rápido também e funcionou perfeitamente. Todos os links eu estou deixando na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não esqueça de deixar o like se você gostou desse conteúdo. Não esqueça também de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante. Vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu, pessoal!